Então vamos começar mais uma aula. Hoje, aula 5, Bíblia é palavra de Deus e palavra de homens, palavra divina e humana, a partir do capítulo de mesmo nome, capítulo 6, tá? Capítulo 6, a Bíblia é palavra divina e humana. Vamos compartilhar a tela aqui para a gente ir acompanhando a nossa reflexão nessa noite. Aqui. Vamos lá. Então, o primeiro tópico aí, Deus age entre nós pela sua palavra. Parece óbvio falar disso e a gente precisa sempre de novo repetir o que é óbvio. E algumas coisas precisam ficar bem claras. Primeira é que Jesus Cristo, sendo o Logos, a palavra de Deus, significa que nele está condensado toda a revelação de Deus. Então, lembre-se de alguns textos. João 1. En ashe en hologos, kai hologos, kai hologos, estou sem BNT grego aqui, e o Logos estava com Deus. E se a gente pegar esse texto de João 1 até 3, nós vamos perceber ali algumas coisas. A concentração da palavra logos, que significa verbo, a palavra, o princípio ordenador de todas as coisas, a identificação do logos com Deus, e a identificação do logos com Cristo, tá? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o logos toma sarx, toma a forma humana e habita entre nós. E se nós olharmos para trás no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, nós vamos ver que a palavra sabedoria, Chokhmah, em hebraico, ela adquire a mesma qualidade, no sentido de que Chokhmah aparece no livro de Provérbios como personificada, a sabedoria. Tá? Aparece como a sabedoria. Então, quando você perceber essa personificação de a sabedoria, lembre-se que isso vai ser entendido no Novo Testamento, a partir de João, como o Logos. Ou seja, esse tipo do Antigo Testamento, entendido como a sabedoria, vai dar clareza aos autores do Novo Testamento de que a palavra de Deus, pré-existente, sempre existente, é o próprio Cristo. Então, Jesus Cristo é o Logos, é a palavra de Deus, a palavra criadora de Deus. Assim como Deus disse, né, em Gênesis 1, Deus disse, haja luz e houve luz. Então, a palavra criadora de Deus, a palavra que põe todo o universo em ação, a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Esse Dabá Elohim, né? Essa palavra de Deus, né? E a palavra de Deus veio a mim, no caso dos profetas, né? No sentido de palavra também que transforma, a palavra que age, que tem poder em si mesma, e aqui ela não só é personificada, como no caso da Chokhmah, mas ela é encarnada em Cristo Jesus. Então aqui nós percebemos, olha só, o crescente na revelação. A palavra é o meio pelo qual todas as coisas são feitas, são criadas, Deus disse. A palavra de Deus é revelada como poder, né, o Dabar Elohim, a palavra de Deus nos profetas. A palavra de Deus é vista como personificada na sabedoria, e a palavra de Deus habita entre nós, é o Logos em Jesus Cristo. Agora, precisamos assumir também um pressuposto, tá? Se nós queremos conhecer aquele que é a palavra, isso só é possível por meio da revelação das Escrituras. Ou seja, ninguém vai conhecer Jesus Cristo a menos que pela revelação das Escrituras. Então, o meio para conhecer Cristo é as Escrituras.
Pode dizer, mas é possível conhecer Cristo por meio do Alcorão. Sim, mas aí não é o Cristo Logos, não é o Cristo a palavra de Deus. É um Jesus numa interpretação herética, que não condiz com o Cristo da nossa fé. Ou seja, se você quer conhecer o Jesus Cristo, palavra de Deus, Filho de Deus, coeterno com o Pai, segunda pessoa da Trindade, esse você só conhece por meio da revelação das Escrituras. Então é um pressuposto que nós precisamos assumir. Não dá para a gente ir para a Escritura querendo achar outra coisa. Nós precisamos para a Escritura procurando por Cristo, e ao nos encontrar com Cristo, voltamos para a Escritura tendo clareza de quem Ele é. Então, ao mesmo tempo que é a Escritura quem nos revela quem é Jesus, nós só entenderemos essa Escritura por meio daquele que é a palavra de Deus. Então, uma via de mão dupla. A gente vai à Escritura buscando Cristo, encontramos Cristo nela, e Ele nos remete de volta para a Escritura, para a sua palavra, de maneira que a gente compreenda ela. Então, a Escritura autentica a si mesma. Ela é fonte da sua própria autoridade, sem necessidade de comprovação externa, no sentido de que eu não preciso de outra instância que autentique que a revelação que ela me dá é fidedigna. Tá? A igreja não autentica a Escritura, não diz a Escritura é válida ou não é válida, é revelação ou não é revelação. O que a igreja fez no passado foi apenas reconhecer que aquela Escritura que ela recebeu, que ela creu, de fato é aquilo que ela é. Então ela não autenticou, a igreja não autenticou, a igreja não tornou aquilo santo, não tornou aquilo em revelação, mas apenas deu testemunho público de que aquilo de fato era revelação. Então a igreja nunca se colocou acima da Escritura. Quem fez isso foi posteriormente a teologia romana, mas a igreja desde sempre se colocou abaixo como criatura da Escritura, criatura verbi Dei, né, como diriam os reformadores. A igreja é criatura verbi Dei, criação, criatura aqui no sentido de algo que é criado, que é feito pela palavra de Deus. Ela surge a partir da palavra de Deus. Por isso a Escritura autentica a si mesma e só ela é fonte de revelação autêntica da vontade de Deus. Esse é o caráter da Escritura. Então a relação Jesus e as Escrituras se dá pela seguinte maneira: a gente conhece a Jesus por meio das Escrituras, e as Escrituras falam de maneira fidedigna a respeito de Cristo, e tem autoridade para falar a respeito de Cristo porque é a revelação autêntica dele, e a prova disso é que as Escrituras elas produzem essa fé salvífica, essa certeza de que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então nós sabemos disso porque o conhecemos. E ao conhecermos Ele, que é a palavra, a revelação, podemos autenticar isso na Escritura. Então é dessa maneira que a coisa é compreendida. Perguntas sobre esse tópico? Alguém tem alguma pergunta? Nenhuma? A questão do Jesus histórico? Tá, especificamente o quê? Mas aí eu preciso... Vilmar, explica um pouquinho a questão. Se você tiver o microfone ou quiser escrever um pouquinho mais, o que especificamente você tem em mente?
Vou aguardar o Mar aqui escrever para a gente o que... sim, se a busca pelo Jesus histórico pode ser uma preocupação dos ortodoxos, eu acho que é válida a busca pelo Jesus histórico, porque ela vai nos dar... ela vai nos dar dados para conversar com a ciência, com o cético, com o ateu, que vai vir cheio de outros pressupostos, tá? Que não o nosso. E a gente vai poder chegar com ele e conversar com ele e mostrar para ele fontes externas de que Jesus realmente existiu, que Jesus realmente foi uma pessoa histórica, e aí a gente tem a oportunidade de apresentar o Cristo da fé. Então, a busca pelo Jesus histórico é uma etapa de pré-evangelização, tá? Ela não é uma busca nossa, porque a gente tem essa necessidade, mas é uma busca... Não é uma questão de autenticar o Jesus logo, não, nem serve para isso. A busca pelo Jesus histórico é apenas para, eu entendo assim, uma busca para que a gente possa, no debate com o mundo, mostrar que Jesus de fato existiu e quem ele é na perspectiva puramente histórica, tá? Então ela serve como uma porta de entrada para que eu possa evangelizar pessoas e apresentar Jesus como Logos. O fato é que se eu apresentar Jesus como Logos, muitos vão dizer Jesus é realmente só o Logos porque ele nem existiu. Então só fica mesmo no âmbito da metanarrativa e não toca o chão histórico. Mas se eu parto do Jesus histórico na pré-evangelização, ou seja, antes de eu falar do Cristo, eu falo do Jesus de Nazaré, então eu tenho a possibilidade de ganhar o meu ouvinte para que ele se abra para a revelação das Escrituras. Por isso eu insisto que a busca do Jesus histórico tem a sua justificativa pela via da pré-evangelização, não por outro motivo. Eu acho que até do ponto de vista da minha fé não me muda, não contribui para mim em nada. Só mesmo na conversa com o cético, que não crê em Jesus e acha que não existiu. Tá? Talvez para o cético dizer que a palavra de Deus autentica a si mesmo não significa nada, mas provar para ele que Jesus existiu, talvez aí eu consiga depois falar com ele sobre Jesus, sobre quem ele é. Mais alguma questão? Ou então vamos lá. Passando de volta aqui, vamos para o próximo. Jesus é palavra divina e humana. Então vamos lá. Primeiro dado é que Jesus é Deus. Ou seja, isso precisa estar claro para nós. Aqui meio que são pressupostos, né? Então, lembrando um pouco da doutrina das duas naturezas de Cristo. Jesus Cristo é Deus. O Novo Testamento dá testemunho disso quando chama ele de Logos, que a gente abordou agora há pouco. Pelos títulos dele, Filho de Deus, Filho de Davi, tá? Filho de Davi, lembrando da filiação dele davídica, como rei, Messias, Filho de Deus, no sentido próprio de representante de Deus na Terra. Quando o Novo Testamento dá o título dele de Senhor, é isso muitas vezes, e quando o próprio Jesus se identifica com o Pai como sendo um. A adoração da igreja, por exemplo, no hino cristológico de Filipenses 2, vai mostrar que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como usurpação, antes esvaziou-se a si mesmo, ou seja, então é uma confissão de que Jesus Cristo é Deus. A ressurreição é uma prova de que Jesus Cristo é Deus. Tá? Então, nós percebemos que o Novo Testamento dá uma ênfase de que Jesus Cristo é identificado com Deus.
Jesus mesmo se identifica no livro de João, também quando ele formula as expressões eu sou, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor e por aí vai. Em paralelo com as expressões eu sou de Êxodo 3, que se refere ao nome de Deus. Jesus é homem, então a questão da encarnação, a questão da vivência de prática dele, a comensalidade de Jesus, a ressurreição, o sofrimento na cruz e as chagas após a ressurreição, tudo isso atesta a sua humanidade. Além disso, seus sentimentos, ele chorou ante o túmulo do Lázaro, ele sente dor, ele chora sangue, ele se indigna com os cobradores de impostos, ou seja, ele mostra emoções, sentimentos e reações humanas, tá? Então, Jesus Cristo é Deus e Jesus Cristo é homem. E o que é importante, sem confusão das duas naturezas, sem mistura, mas duas substâncias em uma só pessoa. Então, o que precisa ficar claro aqui é que não há um momento em que Jesus é só Deus e um momento em que Jesus é homem. Desde a sua concepção até o presente momento, Jesus continua sendo Deus e continua sendo homem, tá? Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, na encarnação, assume a nossa humanidade, assume a nossa condição, assume a nossa natureza humana, tá? E isso sem confusão, no sentido que as duas naturezas não se misturam, ele não passa a ser um semideus, nem um super-homem, mas continua sendo plenamente Deus, plenamente homem. Onde percebemos isso? O fato de que ele tem emoções humanas, sentimentos humanos, necessidades humanas, ao mesmo tempo em que ele tem poderes divinos de cura, de multiplicação, de andar sobre as águas, de atravessar a parede, ou seja, não há confusão, não há mistura das substâncias, porque nós percebemos claramente nessas diferentes momentos de Jesus, onde uma ou outra natureza se revela de forma mais clara, que Jesus, vamos dizer assim, transita entre essas duas naturezas. Duas naturezas se comunicam uma com a outra, né? Uma a outra, as suas propriedades. E por isso não há necessidade de mistura delas, elas podem permanecer como elas são. Por que isso é importante? Porque se Jesus não fosse plenamente homem, mas a sua natureza humana fosse assumida pela divina e assim diluída na divina, aconteceria que Jesus Cristo não poderia nos salvar porque não poderia assumir o nosso pecado e morrer em nosso lugar. Se a humanidade de Jesus fosse a razão pela qual a divindade dele não pudesse ali permanecer, e assim ele fosse só um homem, super-homem, um homem melhorado, então, pelo fato de ele não ser Deus, ele não poderia propiciar os nossos pecados, tá? Ele morreria, mas morreria como qualquer um de nós, sem poder ressuscitar, sem poder perdoar os nossos pecados. Ou seja, se Jesus não for verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele não tem capacidade de nos justificar, de nos perdoar, de nos redimir. Por isso as duas substâncias precisam permanecer unidas, tá? Claro que há uma série de heresias, eu citei rapidamente algumas aqui, para que fique claro, tá? Essa doutrina vai ser fundamental agora para que a gente também possa entender a relação entre o que significa a palavra divina e humana em relação às escrituras. Mas deixo aqui rapidamente aberto para quem quiser fazer perguntas sobre a doutrina das duas naturezas, caso haja alguma dúvida sobre ela.
E eu tomo água enquanto isso que minha voz já começa a falhar. As doutrinas dos naturezas têm uma série de implicações, né? Vai aparecer na questão da interpretação da Santa Ceia, vai aparecer em debates eclesiológicos, vai ter muita implicação. Hein? Alguma pergunta? Não temos? Não havendo perguntas. Opa, Lucas, fala, Lucas. Quer abrir o microfone ou pode digitar aí, tanto faz. Vamos lá, vou abrir o microfone, vai ser mais fácil, melhor para mim. Bola, maravilha. Tá ouvindo aí? Perfeito. Hoje, não há uma supervalorização desse Jesus homem para tentar trazer aquelas mensagens triunfalistas. Sabe, Jesus é homem, você vai vencer, como Jesus venceu, isso aqui e tal. Dentro da teologia bíblica, né, minha visão, a gente tem essas duas naturezas, também creio nisso, para mim isso é bem definido, mas qual é o cuidado que a gente deve ter para também não entrar nessa onda aí de supervalorização do Jesus homem que venceu tal, porque na realidade ele era Deus, né? Não sei se você conseguiu me entender. Uhum. Eu acho que o grande perigo está nesse Jesus coach de sucesso, né? Eu acho que o pessoal torna ele uma espécie de guru do empreendedorismo, guru da psicologia, um camarada que teve sucesso nos seus empreendimentos e conseguiu grandes coisas e tudo mais, e que como que você pudesse conseguir o mesmo, como se você pudesse conseguir o mesmo pela simples via da imitação de Cristo, né? E aí é que justamente que a gente falha miseravelmente, achando que se a gente imitar Cristo, a gente vai conseguir ter o mesmo sucesso que ele, né? Só que, pensa bem, Jesus Cristo, o sucesso de Jesus Cristo é a cruz, né? O, o, a prosperidade de Jesus é a morte, né? Então, é realmente isso que estão pregando aí, ou estão pregando Jesus anda sob as águas dos seus problemas, e desconsiderando o fato de que todos descreram nele naquele momento, né? Acharam que era um fantasma. Então, a gente precisa olhar para a doutrina das duas naturezas na perspectiva de que Jesus é humano porque assume as minhas fraquezas para me fazer igual a ele no sentido de filiação com Deus e não no sentido de poder e autoridade, tá? O poder e a autoridade são dados aos discípulos para que eles preguem, para que eles anunciem, para que eles sejam bênção, tá? Não para que eles sejam super poderosos, pessoas acima da média, ou qualquer coisa desse tipo que o coach gospel de sucesso está pregando por aí. Esclareceu, mano? Não, esclareci. Até esse tempo atrás a gente estava na igreja, só um fato, falando sobre profeta, né? Muitos hoje querem ser profeta, mas não querem receber os galardões de profeta. Jogado em calabouço, mortos, errado ao meio, enfim. Uhum. E hoje a gente está tomado disso, né? Pregações que exaltam o homem é bem vista, né? Pregações que trazem Cristo, né? Trazem Jesus para essa realidade, essa natureza humana de nos tornar filho, né? Ser cordeiro dele é mal vista, né? Então porque eu prego assim, né? Então eu fico sempre me policiando nesse sentido. Se eu estou usando Jesus humano para coach, né? Legal, bem legal. Uhum. Para mostrar, não, por ele nós também vamos ser cordeiros
né, de Cristo, né? Mas legal, valeu aí a contribuição. Eu acho que vale sempre de novo lembrar que a humanidade de Jesus é uma forma de Jesus não só se identificar, tomar sobre si as nossas dores e pecados, mas também de se identificar com as nossas dores, sofrimentos e limitações. Então, nesse sentido, é claro que dá para sempre conectar e pregar a respeito das nossas limitações, impossibilidades e deficiências, e como para Cristo isso não é limitação. Ele se limitou por amor de nós, mas ele não é limitado, né? Então, se para nós é impossível crer, ele nos concede fé. Se para nós é impossível vencer, ele é a nossa vitória. Se para nós é impossível prosperar, para ele tudo é possível. Só que a questão é, o que ele está querendo dizer com isso? Que eu vou ficar rico, que eu vou ficar próspero, que eu vou ficar com saúde. Eu sou um pecador, né? Porque eu tô com mais de 15 dias com esse negócio. Aí, ó, falei, Jesus mandou tosse pra avacalhar comigo. Aí, o que ele quer dizer com isso? Na verdade, que eu preciso jogar toda a minha esperança em Jesus, e se ele quiser que eu tenha a bênção, amém, que essa bênção seja para abençoar outros, tá? Princípio de Abraão aqui, tá? Princípio de Abraão. Tu é bênção para abençoar os outros, tá? É isso. E pode ser do jeito que for, pode ser os apóstolos foram miseráveis, outros homens ricos, a José de Arimateia foi benção também, então não tem a ver com dinheiro ou não dinheiro, tem a ver com quanto eu estou entregue na mão de Deus e quanto eu reconheço a minha miséria e a grandiosidade de Cristo, minha pobreza e a riqueza de Cristo. É isso. O Vulmar pergunta ainda aqui. A convivência entre as duas naturezas fica na questão do mistério mesmo, né? Não dá para explicar com exatidão como elas se comunicam, ou dá? Não dá. Que dá para perceber algumas coisas, né? Por exemplo, Jesus atravessou parede, mas ele tinha um corpo físico, como é que pode? Então, só se a divindade dele, naquele momento, meio que suspendeu a, a, a limitação física do corpo, de modo que ele pôde atravessar uma parede. Entende? Nesse sentido você percebe a comunicação, ou no milagre, né? Ou seja, ele ali, Jesus, humano, não poderia fazer nada, não podia fazer um milagre, poderia andar sobre as águas, seria contra a lei da física, mas naquele momento parece que a natureza divina, ela comunica a natureza humana, ou seja, ele não deixa de ser humano naquele momento. Mas que a natureza humana sai dele, ele se torna só 100% puramente divino, não, mas ela comunica, ou seja, transfere a propriedade divina para a humana naquele momento que ele age ali e depois volta ao normal, vamos dizer assim. É nesse sentido que existe esse conceito teológico de comunicação das propriedades das duas naturezas, que é um dogma meio que só luterano que acredita nisso aí, tá? Se você quiser ser 100% calvinista, não pode acreditar nisso, tá? O pessoal não vai deixar passar na prova. Então vamos para o próximo tópico. Compartilhando tela. A Bíblia é palavra divina e humana. Aqui a gente tem as controvérsias homéricas do pessoal que diz contém, não é, está contido, tal, as matemáticas aí de palavra de Deus e Bíblia. Primeiro, a discussão não é essa, mas ele traz uma abordagem bem interessante que é: a Bíblia é palavra de Deus, revelada a nós, plenamente suficiente para a nossa salvação, regra de fé, de vida e fé. Ou seja, nem entra em cogitação se a palavra de... Perdão, gente, tá difícil. Nem entra em cogitação se a Bíblia é ou não é palavra de Deus, se contém ou não contém.
A afirmação é: a Bíblia é integralmente palavra de Deus, ou seja, não há nenhuma palavra lá que não é de Deus. É de Deus. A palavra é de Deus, tá? Você pode pegar a sua Bíblia e dizer palavra de Deus, tá? Como o pessoal faz na liturgia católica lá, bonitinho, os ortodoxos vão lá, eu acho aquilo fofo da parte deles. Eles pegam a Bíblia, beijam ela, botam no altar. Eu acho tão fofinho aquilo, sabe? Mostra um respeito muito grande pela palavra de Deus. Podiam também ler, né? E aprender umas coisas. Mas então, voltando ao que é essencial, a Bíblia é palavra de Deus, integralmente, revelada a nós, plenamente suficiente para nossa salvação, regra de vida e fé. Ou seja, aqui está o polo divino, tá? Não há nada nela que não seja divino. Aqui esse termo aqui é humano, mas esse daqui é divino. Porque houve na história escritores que tentaram fazer isso. Por exemplo, Joachim Jeremias é um excelente comentador. Se você pegar Parábolas de Jesus ou Jerusalém nos tempos de Jesus, são excelentes livros, você vai aprender muito com ele. Mas ele teve um problema. O problema dele foi que ele desenvolveu um programa para tentar descobrir quais palavras eram de Jesus 100%. Sem sombra de dúvida, Jesus disse. As outras Jesus disse, mas o pessoal entendeu um pouquinho diferente e escreveu ali mais ou menos o que Jesus falou. Ou tipo, Jesus disse, o pessoal lembrou e tal, a pessoa e tal, e deu tipo a sua versão do que Jesus teria dito. Então, esse programa se chamou o programa do Ipsissima Vox Christi, né? A própria voz mais do que própria de Jesus, né? O superlativo latino, ipsissima. Ipso seria de si mesmo, então ipsissima seria a voz mais do que própria, mais do que de si mesmo de Jesus. Né? Tipo, essa de certeza garantida que de Jesus. Então esse programa é furado porque tenta descobrir o que é de Deus 100% e o que é mais ou menos de Deus. Então não rola. Ou como o programa liberal, que tentou descobrir o que era palavra de Deus e o que era palavra humana na Bíblia, também é problemático. Agora, a Bíblia é também palavra humana, e 100% palavra humana. Por quê? Nenhuma frase da Bíblia foi escrita por Deus. Mesmo Jesus não deixou um caderninho de anotação. Ou seja, a Bíblia é 100% palavra humana. Ela registra a revelação recebida por Deus, ou seja, Abraão teve uma revelação, os patriarcas, Moisés, os profetas, os evangelistas, discípulos de Jesus, cada um deles recebeu uma revelação. Seja por aquilo que viram, vivenciaram, fatos, e os relataram, seja por sonhos, visões, como temos profetas, sejam por oráculos recebidos, né? Seja pela inologia, salmos, né? Então são vários meios pelos quais Deus revelou a verdade a pessoas, tá? E ao revelar essa verdade, Deus fez essa revelação de forma que ela fosse ela surgisse na sua forma escrita em línguas humanas, grego, aramaico, hebraico, sem suspender a cultura da época, ou seja, Deus respeita a cultura dos recipientes, tá? Para que eles se expressem da maneira como eles sempre se expressaram, seus usos e costumes, seus dialetos e os seus erros gramaticais, tá? Por que a gente fala de erros gramaticais? Que, por exemplo, se você for estudar grego clássico, e se for olhar grego koiné, que é da época do Novo Testamento, é mais ou menos assim, ó. Em grego clássico existe uma gramática mais ou menos bem definida, uma estilística dele e tudo mais. O grego do Novo Testamento,
ele vai cometer erros que estrangeiros cometem ao falar uma língua que não é a sua. Aí você vai dizer que eu pregando em alemão, eu abençoo menos a igreja, porque eu estou pregando uma língua que não é a minha, e daí eu errei o gênero, ou errei o tempo do verbo, ou eu não declinei de forma correta alguma palavra, e por isso as pessoas vão dizer, não, mas o que ele está falando ali, eu não vou ouvir, isso não é regra de vida e de fé para mim, porque ele era para ser acusativo nessa frase, ele usou o dativo, e meu Deus, então não posso de jeito nenhum ouvir o que esse cara está falando. Não é o que acontece. Eu pregava, as pessoas eram abençoadas, e no final vinham e dizia, pastor, lá esse negócio não se fala bem assim, ó, você tem que corrigir isso aqui, aquilo lá. Beleza? Então, quando o autor do Novo Testamento escreve em grego e comete uns errinhos de gramática, a população em volta nem dá bola. Por quê? Porque não é importante. Isso é de menos. Isso não diminui a qualidade da revelação. Porque, afinal de contas, ali todo mundo é estrangeiro mesmo e os erros são comuns. Então, Deus não suspende isso. Também não suspende as formas de pensamento e os gêneros literários em que foram escritos. Ou seja, Deus usa a cultura, usa os tipos de literatura à disposição, usa tudo isso como recipientes para a sua revelação. Então ali você vê a humanidade da palavra de Deus, tá? A humanidade da Bíblia está ali presente. Como é que então a gente lida com essa humanidade? Primeiro que a Bíblia é palavra de Deus, mas não é Deus, tá? Então, quando os romanos ortodoxos beijam a Bíblia, às vezes dá a impressão que eles estão adorando a Bíblia como Deus, no objeto de culto deles, mas não reconhecendo essa palavra de Deus como palavra revelada e plenamente suficiente, porque não fazem isso, né? Submetem ela a magistério e à tradição. Ao mesmo tempo, aqueles que desconsideram que a Bíblia é a palavra de Deus e a leem como palavra humana, que contém verdades divinas que podem ser separadas do restante. Tá? Então, a gente precisa levar em conta essas duas coisas. Porque na exegese nós vamos precisar entender as formas de pensamento, os gêneros literários, a cultura, a gramática do texto, perceber as dificuldades, os problemas que tem com isso, e mesmo ali perceber como esse vaso de barro serve para conter algo tão precioso que é a palavra do Deus vivo, palavra que é suficiente para a nossa salvação, regra de vida e de fé. Perguntas, talvez aqui seja um pouco mais capcioso o negócio, então vamos conversar um pouquinho se você tiver perguntas. Alguma questão aí? Tá de boa aqui? Aí vamos adiante. Peraí, cadê o... Aqui. Beleza. Então, Jesus, a revelação final e mais plena de Deus. Se nós olharmos o texto de Mateus 16, 15 a 17, nós vamos ver que ninguém pode confessar a Jesus Cristo a menos que o Espírito assim o revele, né? Nós não temos outra maneira de confessar a Cristo como Senhor, senão pelo próprio Espírito Santo, né? Então, o fato de que essa revelação se dá pelo Espírito vai nos remeter a alguns métodos de interpretação da revelação progressiva.
tá? Então vamos lá, pense o seguinte, eu conheço a Cristo e o confesso como Senhor, como Salvador, como Deus. Como é que eu chego nessa conclusão olhando toda a Escritura? Alguns vão dizer o seguinte, vamos lá, aí, tá de sacanagem comigo, né? Vamos lá. Aí, toda a revelação foi dada no princípio. Alguns vão dizer o seguinte, tudo que Deus tinha para revelar, ele revelou desde o princípio. Então, Abraão já sabia de tudo que vinha pela frente, não há nada novo debaixo do céu. O Novo Testamento não acrescenta absolutamente nada ao Antigo, assim como os profetas não acrescentam nada. Então, é o tipo de pensamento que vê, por exemplo, que não há nenhuma progressão no conhecimento, tipo, como se Abraão já cresce na ressurreição dos mortos, é como se os profetas já tivessem plena clareza de que Jesus nasceria em Nazaré, em Belém, perdão. Os momentos liberais da gente vão vindo à tona, né, quando a gente diz que Jesus nasceu em Nazaré. Tudo bem. Teorias liberais à parte, ou não tão liberais também, não vou ser tão maldoso assim. Então vem toda essa ideia de que toda a revelação foi dada no princípio e não haveria mais nada a ser revelado, ou seja, o que vem depois do Novo Testamento é apenas consequência do Antigo, reinterpretação. Outros vão entender que a revelação veio no Antigo Testamento, todo ao longo do Antigo Testamento veio a revelação, e o Novo não tem nova revelação, mas ele é apenas uma reinterpretação do todo do Antigo. Então há progressão no Antigo, mas no Novo é apenas uma reinterpretação. Jesus vem e reinterpreta a religião judaica com outras características. E a terceira maneira é entender que a revelação foi sendo dada no AT e tem o seu alvo final e definitivo no Novo Testamento, ou seja, tudo vai confluir no Novo Testamento, que é o auge, a finalidade, o destino final de toda a revelação de forma mais plena, de maneira que toda a história em retrospectiva pode ser interpretada à luz do evento final, à luz de Jesus Cristo. Então, se eu compreendo quem é Cristo hoje por meio do Espírito, eu também posso compreender, por meio do mesmo Espírito, de que maneira essa revelação foi sendo dada, foi sendo acrescentada e tem seu alvo final e definitivo em Jesus. Tá? Então, essa progressividade, que o Espírito está no controle dessa progressividade, né? Porque é ele quem vai dando essa revelação ao longo do tempo. Então, nós percebemos que não seria possível que a gente entendesse todo esse desenrolar da história, a menos que o Espírito fosse revelando isso aos poucos até chegar na plenitude em Cristo. E o último tópico aqui, que já sempre foi perguntado, a questão da alegoria e tipologia, então, alguns conceitos para a gente lembrar. Literalismo significa o cumprimento literal da promessa. Vamos pegar, por exemplo, a promessa: a virgem conceberá e dará à luz. Então, temos ali literal, cumprimento literal. A virgem conceberá, tem que ser como está ali. Ok, isso funciona. Mas, por exemplo, Gênesis 3 diz que ela pisará na cabeça da serpente e esta lhe ferirá o calcanhar. Que cumprimento literal tem disso? Entende? O cumprimento é literal dessa promessa? Seria difícil de imaginar um cumprimento literal dessa promessa. Então, a gente precisa observar que nem todas as passagens têm um cumprimento literal, tá? Muitas delas vão ter outras formas de cumprimento. Como é que acontece isso? Alegoria. Alegoria é um outro método que diz, então, que a história não tem importância em si mesmo como história, mas precisamos buscar um significado oculto nos detalhes entre linhas da história. Então, a gente ignora, por exemplo, que a Virgem conceberá, e a gente começa a procurar nessa história, não a história em si,
mas o que estaria oculto nos detalhes entre linhas dela. Então, eu nem imagino, que eu teria que até olhar o que um alegórico faria com um texto desse. Mas com certeza ele extrairia da virgindade algum princípio, ou seja, a virgem conceberá a virgindade, a concepção, todas essas pequenas etapas, etc. e tal, ele procuraria dar algum significado profundo. Sei lá, dar à luz ao novo nascimento. Vamos tentar pirar aqui o que mais que o pessoal poderia dizer. A virgindade no sentido de que foi intocado, não houve pecado, ou sei lá, ou que se resguarda somente para Deus e que não tem influência externa, enfim. Imagine todo tipo de piração possível você faz com base nos termos, sem se preocupar com o que o texto realmente está dizendo. E o último seria a tipologia, uma estrutura, um elemento ou tipo que vai sendo esclarecido e tornado evidente no antigo, e o novo dá o desfecho da história mostrando que esse tipo é o aponto para Cristo. Então, por exemplo, a Virgem conceberá, no Antigo Testamento talvez não estava claro o que ele quer dizer com isso. Eles entendem isso como messiânico, mas não entendem como. Quando nós vemos que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, nós entendemos, opa, está ali o cumprimento da história. É um cumprimento literal? É um cumprimento literal, com certeza. Mas, no anterior, a serpente, e ela pisará sua cabeça, e esta o ferirá o calcanhar. Então, o que acontece? A alegoria iria procurar entender a serpente, entender o calcanhar, entender o veneno da serpente, esmagar a cabeça. Tudo ia ter algum tipo de significado. A tipologia vai olhar o quê? O que está falando ali nesse texto? Está falando de alguém que é descendente de uma mulher, ou seja, um homem, um ser humano, que pisa a cabeça da serpente. Quem é essa serpente? É Satanás, o enganador. E este lhe desfere uma ferida. Poxa, quem é que destrói o poder de Satanás, mas é ferido por ele? Jesus. Temos um tipo. Tá? Por isso, aquele versículo ali de Gênesis 3:15, se não me engano, é chamado de proto-evangelho, ou seja, a primeira revelação do que acontecerá com o Messias, como será a redenção no final. É por isso a tipologia, que a gente já deu exemplo em várias outras passagens. Perguntas, então, para encerrarmos a nossa aula de hoje. Ah, tá. Vulmar, sobre o tópico anterior. Entendimento do Karl Barth sobre a questão da Bíblia ser palavra de Deus. O Karl Barth tem essa questão de que ele entende que a Bíblia é palavra de Deus, mas mais especificamente que a palavra de Deus está condensada em Jesus. E aí, na exegese dele, que ainda é histórico-crítica, permite com que ele elimine trechos da Escritura que ele considera, então, não de acordo com o Espírito do Cristo. Tá? Então, apesar de, quando o Karl Barth fala da palavra, da palavra, da palavra, da palavra, ele está se referindo de Jesus, e ele usa esse óculos, Jesus, palavra de Deus, como chave de leitura para o resto da Bíblia, para daí, então, ele, onde Jesus não é meio que, vamos dizer, exaltado, ele pode rebaixar alguns de qualidade alguns textos da Bíblia. Mais alguma pergunta? Sem mais delongas.
Na semana que vem a gente conclui essa parte inicial, que é mais metodológica, né? Que é o capítulo 7, começamos e terminamos com Cristo, tá? E depois a gente entra na parte que a gente chama de material, que é os tópicos da teologia bíblica, né? Então a gente vai passar todos os tópicos dela, né? Desde que uma doutrina de Cristo, da criação, da queda e por aí vai. E aqui então vai ser bacana ter esse en passant geral aí pelas doutrinas bíblicas. Um abraço, podem sempre mandar perguntas lá no grupo, precisando estamos aí à disposição de vocês e até semana que vem.